Apresentaremos agora uma videoaula sobre o Afeganistão e a Rússia Soviética, onde a Guerra Fria é a designação atribuída ao período de disputas entre os Estados Unidos e a União Soviética. Este período compreende entre o final da Segunda Guerra, em 1945, e a extinção da União Soviética, em 1991. A Guerra Fria foi uma disputa entre o capitalismo, Estados Unidos, e o socialismo, URSS. É chamada fria porque não houve guerra direta. A corrida pela construção de um grande arsenal de armas nucleares foi central durante a primeira metade da Guerra Fria. Como seria impossível um confronto nuclear, as duas superpotências passaram a disputar poder de influência política, econômica e ideológica por todo o mundo. Esse processo se caracterizou pelo envolvimento dos Estados Unidos e União Soviética em várias guerras regionais. Os Estados Unidos e a Rússia estavam em lados opostos no confronto, disputando influência político-ideológica, mas também para mostrar seu poder de fogo e reforçar suas alianças regionais. A guerra que iremos estudar aqui é a Guerra do Afeganistão, entre 1979 e 1989. O Afeganistão é um país localizado na Ásia Central que faz fronteira com o Paquistão, Irã e China. Possui 32,7 milhões de habitantes, sendo que 70% vive com menos de $1 por dia. As tropas soviéticas entraram no Afeganistão em 24 de dezembro de 1979, em uma ação denunciada pelo governo de Jimmy Carter nos Estados Unidos, sendo considerada como a maior ameaça à paz desde a Segunda Guerra, e uma manifestação intolerável do expansionismo soviético. A ocupação duraria até 1989 e deixou milhares de mortos e prejuízos de bilhões de dólares. Durante esse período, os russos enfrentaram a resistência dos Mujahedin, que são combatentes islâmicos que contavam com apoio financeiro e militar da CIA, Serviço Secreto Norte-Americano. Quando o exército soviético desocupou Cabul, o governo perdeu a sustentação e no início dos anos 90 o país foi assolado por uma guerra civil entre facções rivais. E nesse clima de insegurança, o Talibã, um grupo de jovens religiosos refugiados no Paquistão, assume o poder em 1996. O Talibã só se tornou uma ameaça aos Estados Unidos 2 anos depois, quando a rede Al-Qaeda de Osama Bin Laden foi responsabilizada pelos atentados às embaixadas americanas no Quênia e na Tanzânia, que deixaram 224 mortos. Após o massacre, o Talibã passou a abrigar o terrorista. Para pressionar Cabul a entregar Bin Laden, a ONU, Organização das Nações Unidas, aprovou um embargo econômico ao mesmo tempo que Washington autorizou bombardeios ao território afegão. Finalmente, com os ataques de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos ocuparam a capital e depuseram o governo dos talibãs. Apesar do governo constituído em 2004 com o apoio da Casa Branca, Hamid Karzai foi eleito com 55% dos votos para um mandato de 5 anos. Os extremistas islâmicos controlam hoje cerca de 70% do território afegão. O Vale do Korengal é o lugar mais perigoso do Afeganistão. 1 em cada 5 combates da guerra no país acontecem aqui. Esta região montanhosa é usada pelo Talibã e pelos terroristas da Al-Qaeda para traficar armas do Paquistão. A missão das tropas americanas é impedir que os terroristas usem o local como ponto de partida para tomar o poder em Cabul.
Durante 3 semanas, o fotógrafo Adam Lee acompanhou o dia a dia dos soldados americanos na região, com exclusividade para ver. O pior lugar que ele visitou foi o posto de observação de Restrepo. Ali, os americanos são atacados pelo Talibã todos os dias com tiros de fuzil e granadas. Em uma ocasião, um afegão que trabalhava para os americanos foi atingido na cabeça. Em uma guerra é normal não enxergar o inimigo, mas a situação no Corengal é ainda pior. Lá, os soldados não têm a menor ideia de onde os tiros partem. É uma legítima guerra de guerrilha. As tropas americanas também são atacadas quando estão voltando das aldeias ou patrulhando as montanhas. O serviço de inteligência do exército às vezes consegue interceptar conversas dos guerrilheiros do Talibã combinando um ataque por rádio. Imediatamente, os soldados do posto Restrepo são avisados. A tentativa de conseguir informações com os moradores das vilas é quase sempre inútil. Muitos apoiam o Talibã e a Al-Qaeda. Sergeant Groves called it. Here it goes. Woo! Fuck yeah, baby! Here we go again. So yeah, it's just another typical attack for us. Freaking crazy. Everything's good so far. Esse foi um trabalho de geografia do segundo B do Colégio Veritas.